Quais são os passos para tomar os pais? Da onde vieram esses passos? Claro, eles vieram de todo o conhecimento que eu vim adquirindo durante todo esse tempo com o trabalho das constelações. Faz 20 anos que eu trabalho com isso, mas faz 20 anos que eu me trabalho com isso. Isso é muito mais importante, né? Então faz 20 anos que eu me trabalho com as constelações familiares. E eu tenho muita propriedade quando eu falo desse assunto, tomar os pais, porque eu estava bem longe disso. Eu não considerava importante tomar os pais, eu nem conhecia esse termo tomar, mas vamos dizer assim, me reconciliar com os meus pais. Eu nem considerava isso importante. E por quê? Quem já me conhece aqui há um tempo sabe que eu venho de uma linha, né? A linha yogi, da meditação. Fiz meditação por muitos anos, fui professora de meditação e fiz parte de uma escola internacional de meditação, ia para a Índia todos os anos, enfim, o caminho do monge, né? E aí, quando nós estamos nesse caminho, você está muito conectado com a transcendência, a meditação pela paz mundial, a conexão com Deus, né? E você está tão conectado com essa transcendência que você quer, inclusive, transcender as coisas da Terra e viver na conexão com o espírito. É isso que nós queremos, a maior parte do tempo possível. Então, para mim, essa história dos pais e da família não era importante. Agora, qual foi a minha grande tomada de consciência? Qual foi a minha grande tomada de consciência já no início, já quando eu conheci esse trabalho das constelações familiares, estava começando no Brasil, que eu fiquei chocada, eu que me considerava uma pessoa espiritual, que eu fiquei chocada. Não dá para você transcender, então anota isso aí, não dá para você transcender aquilo que você não integrou na sua alma. Não é possível transcender aquilo que não está reconciliado, aquilo que não está integrado na sua alma, percebe? Então eu achava que eu estava transcendendo, mas a verdade é que eu estava nesse primeiro passo aqui, que é o suportar. Tá bom, né? Eu tenho pai e mãe e essa família, então vamos suportar isso porque isso é importante. É importante honrar os pais, né? Naquele sentido de que tá tudo bem, são os meus pais, né? Então, inclusive espiritual, que a gente possa, né? Olhar para isso de vez em quando, visitar, de vez em quando levar um presente, né? Mas a minha relação era muito. Tô falando principalmente aqui de dentro para fora, tá? Era muito distante. Por quê? Porque eu não havia integrado. E só é possível transcender algo depois que você incluiu, depois que você integrou na sua alma. Então, essa foi a primeira grande chave para mim, o primeiro grande insight. Então, quando eu me vi, comecei a estudar então constelação familiar e principalmente vivenciar tudo isso e vivenciar o tal, né, tomar os pais, eu percebi como eu estava tão grande, tão arrogante, tão orgulhosa em relação aos meus pais. E o quanto a vida para mim, inclusive, estava muito cansativa e muito sobrecarregada, porque mesmo a vida de alguém que faz muita meditação, ela pode ser bastante agitada e sobrecarregada. Então, eu estava nesse passo aqui, que era o passo do suportar. Ok, né? E isso aqui já é mais em relação a pessoas que nem suportam. Simplesmente algumas pessoas cindem, né, com o pai, com a mãe e cortam relações, tá? Então, ok. Então nós vamos aí, né? Tava ali naquele processo do ok, suportar que tem uma família, suportar que tem pai e mãe, suportar alguns encontros, vamos ficar um pouquinho lá na casa da mãe, porque afinal de contas, né, isso aí é importante, é educado, é espiritual, mas eu, quando ia para a casa dos meus pais, eu sempre, né, me colocava numa posição de muito grande, muito arrogante em relação àquilo que eles comiam, em relação a como eles se comportavam, em relação àquelas coisas que eles assistiam na TV, em relação àqueles montes de churrascos, em relação àqueles refrigerantes e aqueles açúcares e tudo. Então eu ficava ali e suportava porque aquilo, ok.
era importante. Então esse é o primeiro passo. Ok, aí a gente vai chegando para o segundo, aí conhece constelação familiar, aí a gente fala: "Uau, nossa, eu tenho que aceitar os meus pais, não adianta só suportar, eu preciso aceitar os meus pais". Isso já é, né, um passo grande, você sai do suportar para o aceitar, é um passo grande. Agora eu vou aceitar os meus pais. Nossa, eu descobri que eu preciso aceitar meus pais, eu não aceito os meus pais como eles são. Então vamos lá, vamos aceitar, deixa eu ver o meu pai, né, nossa, meu pai, então vamos aceitar toda essa pessoa como ela é, ok. E aí, todo um caminho para aceitar, e então a gente chega num lugar assim, ó, bom, o meu pai, como é que ele podia me dar mais do que ele me deu, se ele mesmo não recebeu? Como é que minha mãe podia ser diferente, se ela mesma não recebeu? Então veja, olha a história do meu pai, foi aí que eu fui conhecer a história do meu pai, me interessar pela história do meu pai, porque não me dava bem com meu pai, não dialogava com meu pai. Fui conhecer a história do meu pai, comecei a conversar um pouquinho com meu pai e fui vendo a história dele. Que história triste. Meu pai sobreviveu a tudo isso. Como que meu pai podia me dar isso tudo aí que faltou para mim na infância, e ele mesmo não recebeu? Então, uma pessoa que o pai foi embora quando era pequenininho, a mãe era alcoólatra, minha avó paterna, muito, muito alcoólatra, né? E aí acabou sendo cuidado por pessoas que ele mal conhecia, passou muita dificuldade. Então, como que esse pai poderia me dar? Puxa vida, olha a vida que meu pai teve. É quase que a gente falar assim: "Coitado do meu pai, preciso aceitar meu pai, preciso aceitar minha mãe, olha a história dela também", né. Então, a gente pensa assim, ó, vamos pensar que o que que eu queria receber dos meus pais? Esse copo cheio de água, porque é isso que eu merecia, né, era isso que eu precisava, um copo cheio. Mas aí, aqui nessa fase 2, eu descubro que, puxa vida, o meu pai e minha mãe, eles só puderam me dar esse pouquinho de água aqui, ó. Por quê? Porque eles não receberam, né, eles não receberam, então eles puderam dar para mim isso aqui, que também foi isso que eles receberam. Então aí a gente chega nesse ponto, que é onde a maioria das pessoas fica, que é assim, eu merecia o copo cheio de água, né, o que eu queria mesmo, a minha necessidade era de um copo cheio, eles só puderam me dar 2 dedinhos, então tá bom, né, eu vou ficar com os 2 dedinhos, para de reclamar dos seus pais e fica com o que foi possível para eles, né, os 2 dedinhos aqui, isso daí foi o suficiente, certo? Ok, agora veja, a coisa toda não para aí, porque isso ainda é uma postura muito arrogante, né? Coitado do meu pai, ele só pôde me dar 2 dedos, porque inclusive ele só recebeu 2 dedos, talvez um, e minha mãe também. Então, nós não paramos nisso, nós continuamos, né? Então, passo 2, eu aceito, tá? Mas o aceitar, ele ainda é grande. Eu olho assim daqui de cima, ó, e falo: "Tá bom, eu aceito. Tá bom, eu aceito. Aceito que foi o que deu. Aceito que foi possível, certo? Ok, isso ainda é grande. Qual é o próximo passo que o Bert Hellinger dá? O terceiro passo é o concordar. Por isso que uma das chaves da prosperidade é a concordância. Então, o Bert Hellinger diz: é preciso concordar. Qual é a diferença do aceitar e do concordar? Então, a palavrinha do terceiro passo é a palavrinha, é uma única sílaba, né? Sim. E ela resume esse terceiro passo. O Juan Garriga ele diz, né? A senha do paraíso é uma única sílaba e essa sílaba é sim. Então, o terceiro passo é concordar. Concordar é mais do que aceitar, porque o concordar significa sim, eu olho para a história do meu pai, concordo. Olho para a história da minha mãe, concordo. Olho para a nossa história, concordo. E à medida que eu vou concordando, eu vou diminuindo de tamanho, até que, mais do que concordar, eu começo inclusive a ver a força dessas histórias.
vejo a força dessas histórias, a força desses destinos. Percebe como é muito diferente? Porque ali no passo 2 eu tô com dó, eu tô com pena. Ai, meu Deus do céu, né? Então, no passo 3 eu já concordo com tudo como foi, eu digo sim para tudo como foi, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha aí traumas. Claro, paralelo a isso, eu estou fazendo o quê? Minha terapia. Estou trabalhando os meus traumas, tá? Estou integrando. Lembra? Não dá para transcender aquilo que você não integrou, tá? Então, a gente vai fazendo o nosso trabalho paralelo aqui. E aí a gente vai chegando nesse lugar de concordância, tá? Esse lugar do sim. E aí, um dos ensinamentos fundamentais das tradições de sabedoria é que sofremos quando nos opomos, que o mal-estar se nutre de resistências. Portanto, aqui nesse passo 3, nós vamos concordar. É o sim que vem primeiro. Sim, eu aceito. Sim, eu concordo. Sim, a vida como ela é. Sim, a realidade como se apresenta a mim. Então, é uma postura que eu mudo em relação aos meus pais, mas veja, alguém me perguntou também lá no direct, como é que eu sei se eu já tomei os meus pais, né? E eu gostaria até de mudar essa pergunta, como é que eu sei o quanto eu já tomei os meus pais? Porque isso é muito mais realístico, porque Bert Hellinger até os seus 92 anos estava tomando a mãe. Então, o quanto eu já tomei? Porque esse é um processo que vai acontecendo lentamente. Então, eu já vou chegar aí na tradução desse tomar, mas antes aqui estamos no concordar. Quando eu concordo, eu vou, então, tendo a possibilidade de integrar na minha alma. E aí, começo a me conectar com a força dos destinos. Então, numa constelação que eu fiz com uma das minhas professoras, a Úrsula, uma alemã, foi uma constelação belíssima em que eu trabalhei essa relação com meu pai. O tema, na verdade, era outro, mas acabou chegando ali na relação com o meu pai. E eu me lembro até hoje, e isso foi tão marcante na minha alma, e num determinado momento, lá pro final da constelação, estava lá o representante do meu pai, e eu, então, olho para o meu pai e digo, eu vejo a sua dor, porque o que tinha se mostrado ali, atrás do meu pai, na relação dele com os familiares dele, todo o passado do meu pai, era algo muito difícil, né? Então, naquele momento, você olha com uma compaixão, isso também é importante, e aí eu disse, eu vejo a sua dor. E essa fala, ela é muito importante em determinados momentos de uma constelação, mas não era a fala de solução para mim. E então, a Úrsula me disse assim, diga para o seu pai, eu vejo a sua força. E foi nesse momento que eu percebi isso, ó. Ah, eu tenho que me conectar com a força, percebe? Aí nós estamos nessa terceira fase, nesse concordar. Sim, sim, eu concordo com tudo isso e vejo a força desse destino. Uau! Se você vê a força desse destino e você internalizou o seu pai, você começa a sentir a força desse destino em você. E quando você olha para a vida, ninguém te segura, porque você fala: "Nossa, eu tô aqui, ó, tô eu e tô toda a força do destino de todos aqueles que vieram antes de mim", percebe? E então você muda completamente o jogo. Você começa a se conectar com a força. Então, aqui nesse passo 3 eu vejo a força desse destino e me conecto com a força desse destino, certo? Isso significa que aqueles 2 dedinhos de água que eu estava assim, tá bom, né? É o que deu, né? No segundo passo. Ok, eu aceito. Fico com os 2, melhor do que nada, né? Agora, esses 2 passos, esses 2 dedinhos, quando chegamos na fase 3, eles se transformam, ó, no copo cheio. E na verdade é mais do que cheio, eu não vou fazer aqui, mas é um copo transbordante. Então aqueles 2 pititicos aqui, pouquinho, se transforma em muito, né? Então eu começo a ver que aquilo que eu recebi, na verdade, aquilo que eu recebi, que a princípio era pouco, é muito.
Tem muita força naquilo que eu recebi. E eu só sou a pessoa que sou hoje por conta daquilo que eu recebi. E aquilo que eu recebi era tudo o que eu precisava e muito mais para eu startar os meus principais processos nessa encarnação, nessa geração, que minha alma precisa trabalhar. As minhas transformações dependiam disso. Então aquele pai foi o pai certo para mim, aquela mãe foi a mãe certa para mim. Então eu começo a entrar num outro lugar, um lugar de concordância e onde eu começo a ver a força daquilo, a força daqueles destinos. E tudo isso vai mudando a minha relação com a vida, né? Então, esse é o passo 3. O quarto passo é o que o Bert Hellinger chama de Nehmen. É exatamente o tomar, que a tradução de Nehmen em alemão é incorporar, corpar. Então agora você é os seus pais. A gente poderia fazer um exercício agora, por exemplo, se nós estivéssemos todos ao vivo, a gente poderia fazer, ao vivo estamos, né, num modelo presencial, nós poderíamos fazer assim: agora representa o seu pai. Agora você é o seu pai. Agora representa a sua mãe, né? Então agora eu sou a minha mãe. Agora veja, como assim? Incorporar. É aqui que nós conseguimos transcender. É nesse quarto passo que nós conseguimos transcender. Porque agora tudo aquilo que nós excluíamos por medo de nos tornarmos iguais àquilo que nós não gostamos nos nossos pais, aqui já não existe mais esse medo de ser infeccionado pelas questões dos nossos pais, de ser intoxicado, né, pelas questões de nossos pais. Então aqui eu incorporo, então eu já concordei, já vi a força, agora eu torno corpo. O Bert chama também de, a tradução é corpar, né? Incorporar os pais. Tudo isso eu já vou falar para vocês que aqui nesse quarto passo tem um paradoxo, que quando a gente vai para a prática das constelações aparece bastante esse paradoxo. Então vamos lá. O trecho que o Bert diz, em que livro? Nesse livro aqui, ó, Um Lugar para os Excluídos. Então aqui nesse livro, Bert vai dizer o seguinte: existe a respeito disso o quê? Esse tomar os pais, esse incorporar os pais. Bert diz, existe a respeito disso uma observação muito curiosa. Quando tomo para mim o que rejeitei, o que me causou dor, fez-me sentir culpado ou injustiçado, seja o que for, nem tudo entra em mim. Algo permanece fora. Eu digo sim a tudo, mas o que entra em mim é somente a força. O resto fica simplesmente fora, não me infecciona. Pelo contrário, desinfeta-me e purifica. A escória permanece fora. A brasa entra no coração. Arde o coração. É isso. Você compreendeu e está vivendo aí uma experiência com aquilo que eu estou trazendo. Porque o resultado é arde o coração. A brasa entra no coração. Em que sentido? O seu coração, ele se abre, ele expande. E toda vez que a gente cresce, que a gente amadurece, a gente sente dor. É uma dor, a dor da expansão. Então, olha que coisa linda. E aqui fica claro para você essa questão de, como alguém aqui está dizendo também, né? Olha só, o meu pai é alcoólatra, o meu também era, né? Então, como assim que eu vou incorporar o meu pai, né? É como se a gente tivesse medo de então eu também seria alcoólatra. E se meu pai tinha bipolaridade? E se meu pai era esquizofrênico? E se meu pai, nem sei do meu pai porque não conheci. Como que eu vou incorporar? Percebe? Então, veja que aqui o mais importante é a sua atitude, é a sua postura. Porque quando você se coloca pequenininho, solta o controle e diz: eu sou tudo isso. A vida vai passando por mim, sem que eu fique fazendo continha. Olha, eu vou tomar meu pai, mas assim, ó, eu quero tomar só essa parte aqui não. Como se fosse possível dividir aqui, ó, as moléculas da água. E aí a gente dizer, ó, eu vou tomar aqui, vou tomar essa parte aqui não, porque isso aqui é tão ruim,
né, quando às vezes a gente fala: "Ah, eu queria ter puxado isso da minha mãe, isso daquilo", e não isso que eu acabei puxando do meu pai ou da minha mãe, não é? Então, a gente muitas vezes fica fazendo conta quando a gente está lá no passo 2, o passo da aceitação. "Ah, eu aceito, vai, tudo bem, aceito essas coisas aqui, né, vamos deixar para lá, aquilo ali que eu não aceito". Então, aqui no passo 4, eu incorporo e por conta da minha postura de humildade e deixar passar tudo por conta dessa postura é que só fica o que me faz bem. Vocês percebem, gente? Por isso aqui é uma grande chave que a maioria das pessoas não compreendem. Elas ficam lá no passo 2 da aceitação. Não, né? É muito mais do que isso. Agora faz parte do processo. Tá tudo bem, né? A gente tem mais caminho aí. Então, quando a gente chega no 4, eu incorporo. Então, ó, eu incorporo, eu bebo. Hum. Bebo meu pai completamente, eu bebo o clã do meu pai completamente, eu incorporo. Por isso também é um processo ativo, porque se eu quero beber água, né, eu preciso ir lá e pegar a água, não é a água que vem até mim. Então, por isso, esse ir até o pai, esse ir até a mãe é o tomar. Por isso, tomar, a tradução mais adequada, é um processo ativo em que eu vou. Então, esse abraçar o pai e a mãe é um abraço que é espiritual. É um abraço espiritual, aonde eu vou lá e, ó, na inspiração, inspiro tudo o que eles são. Me conecto com a força desses destinos, não faço continha do que é bom e que não é. Eu inspiro tudo. E aquilo se torna o meu corpo. E agora eu vou para a vida com o pai e a mãe incorporados em mim. E porque eu tive essa atitude humilde de deixar passar tudo e me colocar como uma pessoa bem comum e bem normal, sem medo que algumas coisas possam me intoxicar, aí então eu posso sentir toda a força da vida dos meus pais em mim.